pedir para vocês ligar o microfone de vocês um pouco. Fala, povo aqui do canal Na Esquina, uma boa noite para todos vocês. Hoje, quinta-feira, uma live especial falando hoje o tema sobre racismo aqui na nossa live. Esse tema aí, né, que a gente está vendo que está sendo muito falado nos últimos dias, principalmente depois das mobilizações que aconteceram, os protestos que aconteceram nos Estados Unidos depois da morte de George Floyd. E a gente está aqui hoje com um programa especial, todo especial, para falar hoje com você de casa sobre esse tema que a gente não pode jamais, de maneira alguma, deixar passar batido. Então, hoje nós vamos falar sobre o racismo aqui no canal da Esquina, nessa live especial. E para falar sobre racismo, nós convidamos aqui alguns companheiros, alguns amigos, né, aqui para fazer parte dessa conversa conosco. Um está com um problema técnico, não está conseguindo entrar na live, porque devido à sua internet, que é o companheiro João Nogueira, né? O companheiro Nogueira, ele foi secretário nacional da Secretaria Nacional de Igualdade Racial, e ele tem uma bagagem muito ampla para trazer para nós aqui, coordena algumas pesquisas no âmbito nacional aí sobre o racismo. Então, ele tem muitos dados, muitas coisas para falar para a gente, muito para abordar. E eu tenho certeza que assim que ele conseguir conectar lá, ele vai entrar e vai mandar fazer essa conversa que flui, né? Mas nós também temos outro convidado especial hoje aqui de bancada, substituindo o companheiro Dan, que é o nosso companheiro aqui de bancada, nosso camarada de bancada, tá todas as lives aqui com a gente, é um dos idealizadores desse canal. Está hoje substituindo o Dan, que está com problemas também técnicos. Está aqui o nosso camarada, nosso companheiro, nosso amigo militante, negro também, que levanta a bandeira aí contra o racismo, contra o fascismo, o nosso companheiro aqui da JR, Juventude e Revolução, o nosso companheiro Flávio, né? E o Flávio aí, ele como é um militante negro, ele como é um militante das causas sociais, ele tem uma bagagem muito ampla, estudante de direito, então vai fazer um grande debate conosco. E também essa figurinha carimbada aqui, né? Vocês estão vendo ali hoje sem barba, ali parece um bebezinho, né? Parece um bebezinho da mamãe, né? Sem a barba, nosso companheiro Tite. Né? Então, assim, vamos passar já para as apresentações. Eu vou dar agora um tempo para o Tite, logo após o Flávio, para se apresentar. Tite, passo a bola para você. Então, queria deixar aqui o meu boa noite, né, a todas e todas que estão assistindo essa live, né, sobre, né, esse tema, né, o racismo, né, a gente vê um levante popular no mundo todo, né, contra o racismo, e não existiria capitalismo sem o racismo e vice-versa, né? Então a gente vê aí estátuas de personalidades históricas que oprimiam o negro e sendo derrubadas no mundo inteiro. A gente vê esse movimento chegando aqui no Brasil, né? Espero que o Nogueira possa logo entrar, mas é um prazer estar com o companheiro Flávio aqui, né, que foi uma das pessoas que esteve à frente do processo das manifestações antirracistas aqui em Lages, né, que foi um fato histórico aqui na cidade, né, ele, o camarada Matheus, né, vários outros camaradas aí, você mesmo, né, Josias, que tiveram presente lá no dia. Então, é um tema que precisa ser debatido, né, o povo está cansado de ser oprimido, né, então tem tudo para ser uma ótima live aí. Ok, obrigado, Tite, é isso mesmo, né? O Tite já falando aí sobre o ato que aconteceu no último domingo aqui em Lages, né, contra o racismo, contra o fascismo, né, que reuniu várias pessoas aí do movimento negro e aqueles que
lutam contra o racismo. Que uma coisa é verdade, não basta você dizer assim, eu não sou racista. Não basta falar isso. Você tem que lutar contra o racismo. Você tem que ser contra o racismo em todas as formas, em todas as suas formas, desde do racismo institucionalizado ao racismo cultural, até aquele racismo declarado mesmo. Nós precisamos combater. E para isso eu passo para o Flávio aí, nosso companheiro, nosso amigo Flávio. E aí, Flávio, se apresenta aí, fala um pouco da tua história, um pouco do que você viu no último final de semana e do que você está sentindo aí com essa onda que tomou o mundo inteiro contra o racismo. Boa noite, Tite, que saiu. Boa noite, Josias. Boa noite a todos que estão assistindo a live. Meu nome é Flávio. Sou militante da Juventude Revolução, nordestino, e para mim foi uma honra a realização desse ato junto com os camaradas, porque a gente consegue dialogar com pessoas que antes a gente não estava conseguindo fazer esse diálogo com as pessoas da periferia realmente. E nesse momento de crise, onde a população negra continua sendo o principal alvo das mortes violentas, até mesmo dentro de casa, esse levante é muito importante, porque, como todas as crises do capitalismo, a elite não vai pagar, a elite branca, e mais uma vez, quem vai ser penalizado são os trabalhadores, em especial os trabalhadores pretos. Portanto, é importante que a gente esteja levantando as nossas bandeiras para amenizar toda essa situação de crise que está para vir e vai bater na nossa porta. Josias. É justamente isso. A gente precisa enfrentar essa crise. E uma coisa que o Flávio falou agora aí, que é muito interessante, realmente. Hoje, se tu for ver, cerca de 52% da população brasileira é de negros, né? 52%, ou seja, a população negra, a população que se declara negra, e a gente sabe que tem muitos negros, né, que não se declaram negros, né? Hoje em dia, não, as pessoas acabam por não se declararem, porque para não serem vítimas, talvez, de racismo, sei lá, mas hoje o fato é que 52% da população brasileira é declarada negra, 52%. Ou seja, nós temos a maior população negra fora da África, aqui é o Brasil. A maior população negra do mundo, depois da África, é aqui no Brasil, né? E a gente vê um país tão povoado por negros, tão cheio de negros e tão racista e tão discriminatório como é o Brasil, né? Ainda mais a região sul aqui, a região catarinense, principalmente a região Rio Grande, até Paraná, a gente vê muito que o racismo é muito grande nessas regiões. Aqui, principalmente aqui, onde se diz que é a tal Europa brasileira, né? Eles pintam um sul do país como se o sul do país não tivesse negros. Outro dia, Flávio, eu estava em uma reunião em Tamandaré, lá no Recife, e uma pessoa perguntou de onde que eu era. Eu peguei e disse assim que eu era de Santa Catarina. A pessoa, nossa, mas Santa Catarina tem negros? Porque é isso a imagem que eles pintam, né? Eles tentam pintar uma Santa Catarina europeutizada, né? E tirando, excluindo a classe negra, que é a que mais sofre. E com essa pandemia, nós sabemos que o que acontece? O negro, o trabalhador negro, que é a maioria, né? A mulher negra é que vai acabar sofrendo mais, sofre mais, são a classe mais achatada, não só pela crise do coronavírus, mas isso é histórico. Como eu falei ali no racismo institucionalizado. Então, agora são exatamente. Só deixa eu ver a hora que é aqui. 20 horas e 57 minutos.
Até agora o companheiro Nogueira não conseguiu entrar na live, né? Até agora o companheiro Nogueira não conseguiu entrar na live. Ele que é um companheiro muito importante para essa live, que mais o debate vai acontecer mesmo se ele não conseguir entrar, né? Porque ele, como eu já expliquei, apresentei ele no início, ele tem dados muito importantes, ele tem uma experiência de vida muito importante, coordenou trabalhos nacionais, a nível nacional, sobre a igualdade racial. Então, é um companheiro que ele pode falar de cadeirinha, ele tem muito assunto para falar sobre isso. Mas vamos lá conversando com o Flávio, né? Flávio, tu que não é daqui, tu que é do Nordeste, da onde tu é, Flávio? Do Maranhão, Nordeste. Isso, Flávio que é lá do Maranhão, cidade, estado maravilhoso, Maranhão. Tenho muitos amigos lá. Flávio, quando tu chegou para aqui no sul do país, que tu se ambientou no sul do país, que tu chegou na Santa Catarina, o que tu sentiu? Qual foi o acolhimento que tu sentiu? Quando tu veio para cá, tu já sentia assim alguma espécie de eu vou chegar lá, eu vou sofrer preconceito porque a imagem do sul é uma imagem branca e tal, ou tu já veio preparado para tudo tu iria enfrentar aqui? Eu já imaginava que sofreria preconceito, não sabia o grau disso, obviamente, né? E discriminação por xenofobia também. Eu imaginava que sofreria como de fato eu sofri. Só que encontrei pessoas, né, de luta como vocês, e a maioria das pessoas não são o que são representados, né, o que é passado para as demais regiões do sul do país. Só que tem um traço de colonialismo muito grande. No momento que eu cheguei aqui no sul, conversava com algumas pessoas, a pessoa me dizia, eu sou alemão, eu sou italiano, e eu não entendia essa origem europeia das pessoas. Pensei, mas você tem dupla nacionalidade? Não, meus pais são alemães, a minha mãe, meus avós eram alemães, e eu percebi que as pessoas passavam a negar a própria nacionalidade, talvez tentando o embranquecimento do Sul, que muitas vezes não existe. Vocês são brasileiros, o Sul do país é uma parte do país, embora grande parte das pessoas tentam negar para tentar se embranquecer. É isso aí, camarada Flávio. Realmente o Sul tem essa imagem, né? Tem esse estigma, né? O pessoal adora falar que aqui é a Suíça brasileira, é a Europa brasileira, e aqui a cidade de Lages é uma cidade que, das grandes cidades de Santa Catarina, é a que tem a maior população de negros, né? Cerca de 40%, 38% a 40% da população de Lages é negra, são declarados negros. E onde eles estão, né? Nós dificilmente, né, a gente vê esses negros, né? Se você pegar, por exemplo, representatividade política, né? A Câmara de Vereadores de Lages não tem nenhum negro vereador, e eu não lembro se teve na história, se teve, acho que foi 1 ou 2. Então, né, você vê, é uma porcentagem considerável da população, né, aqui na cidade, trazendo os números para cá, mas eles são extremamente invisibilizados, né. Agora,
passo a bola para o Josias de novo. Ok, obrigado, Tite, obrigado, Flávio. Eu estava aqui conversando aqui no WhatsApp com o companheiro Nogueira e só desliga o microfone um pouquinho para nós. Aí, assim, ó, ele disse que está uma chuva forte em Florianópolis, onde ele reside, e ele não está conseguindo conectar a internet dele, né? E aí, pelos dados, ele disse que tentou entrar e cai. Então, ele não está conseguindo. Se voltar à internet, ele entra aí na live. Ele pediu desculpas, né, para nós. Pediu se a gente quiser remarcar, a gente pode remarcar a live com ele. Mas ele não está conseguindo entrar por causa disso. Ele disse que está sem sinal de nenhuma de internet. Ele mora mais no sul da ilha e aonde ele mora, que é uma região mais difícil, e ele não conseguiu conectar. Então, se ele conseguir se voltar à internet no decorrer do programa, o companheiro Nogueira ele estará entrando aqui conosco nesse bate-papo, né? Mas vamos lá, vamos fazer aí um bate-papo aí bem legal, bem bem divertido, né? Aí com o companheiro Flávio aí, que tem muita bagagem para falar. Flávio falava sobre a xenofobia que ele sofreu, realmente. Eu fico muito decepcionado com o povo lagiano. Eu sou lagiano, nasci, me criei aqui em Lages. Eu fico decepcionado porque o nosso IDH em Lages ele é muito baixo. Nós temos um dos IDHs menores, até mesmo de cidades lá do Nordeste, a qual o povo aqui pratica xenofobia, né? Com cidades do Nordeste, com os nordestinos, né? Ouvimos muitas piadas aí, né, com o pessoal do Nordeste, sendo que aqui na nossa cidade nós temos o nosso IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, menores, né, que de cidades do Nordeste, a qual o povo aqui faz chacota, a qual o povo aqui às vezes discrimina, às vezes não, quase sempre, né? E o povo lagiano, o povo aqui da Serra Catarinense, ele tem uma cultura coronelista, uma cultura em que isso predomina. Eu falo porque eu sou negro, eu me criei aqui, então eu sei de cor como é que é o povo da Serra Catarinense e o povo catarinense em si. Eu costumo dizer assim, cada vez que eu passo do Paraná para cima, que eu vou para São Paulo, para Brasília, parece que eu estou entrando em mundo diferente, entendeu? Porque até os olhares das pessoas e a forma de abordagem é diferente contigo, né? Então, assim, eu sinto o Sul totalmente preconceituoso. Eu acho que talvez assim, eu estou falando como negro, morador do Sul, que nasci no Sul, né? Eu vejo o Sul totalmente assim com essa imagem e às vezes causa até uma vergonha na gente, né? Às vezes a gente tem até vergonha de dizer eu sou do Sul, né? O mesmo orgulho que a gente tem de dizer assim, eu sou do Sul, às vezes nós temos vergonha pelo racismo que acontece aqui, pela xenofobia que acontece aqui, pelos processos de discriminação, tanto o machismo, então nem se fala, né? O machismo é outra coisa que a gente precisa combater. A nossa região é uma região onde o feminicídio impera, onde o Tite, que está aí, que é o presidente dos direitos humanos, pode falar sobre esse assunto depois também, Tite, né? Sobre o que acontece na nossa cidade com o machismo, né? Mas esse é um tema que a gente vai abordar daqui a pouco. Então, Flávio, assim, vendo esses movimentos que está acontecendo no mundo todo, quando tu viu, porque assim, pela primeira vez na história, um movimento de racismo, contra o racismo, quer dizer, de racismo não, contra o racismo no continente americano, falando especialmente dos Estados Unidos, ele tem um período prolongado, assim, né? Geralmente as mobilizações eram uma semana, no máximo, 3, 4 dias, e a poeira baixava. E hoje a gente já está entrando para a terceira semana de protestos nos Estados Unidos. E assim, com qual ânimo tu vê isso? Tu como negro, nordestino ainda, que sofre além do preconceito da cor da pele, sofre com preconceito por ser nordestino.
Você vê uma esperança desses movimentos assim que estão alavancando o mundo todo contra o racismo? Ou você acha que é mais um modismo, que isso daqui a pouco acaba, que o pessoal, cada um volta para o seu cantinho? Qual a tua visão sobre isso? Primeiro é importante a gente salientar que esses movimentos e essas revoltas do povo preto não é algo novo, né? Está acontecendo esse levante no momento, mas a população preta sempre se revoltou contra essas injustiças. O que acontece é que o sistema ele é muito preparado para conter essas revoltas e no início eles até permitem que elas eclodam, mas com o tempo eles vão nos cerceando, eles vão cerceando a nossa liberdade e junto com a grande mídia e o pensamento de colonização, vem aquela pauta do que é que eles estão reivindicando. Eles já têm os mesmos direitos. Entra aquele negacionismo do racismo. É muito mais fácil a sociedade negar que o racismo existe do que seja reconhecido esse problema e seja buscadas soluções para resolver. Então, a gente sempre se revoltou contra a população negra. Essa é mais uma revolta. Eu vejo com otimismo, como qualquer outra revolta. Sempre a gente consegue direitos com essas revoltas, embora mínimos e graduais. Ok, é isso mesmo, né? Você falou um ponto bem questão, e eu acho que é bom a gente frisar uma coisa aqui. Quando a gente fala de forças que estão aí para reprimir, né, para abafar todo quanto é movimento popular que venha do povo, a gente sabe que o Estado tem um aparato para isso, que é a Polícia Militar. E muitas vezes a gente pede, inclusive, o fim dessa Polícia Militar. Nós não pedimos o fim da polícia, nós pedimos o fim da militarização, porque a Polícia Militar foi criada justamente como força para conter a revolta popular. E quando a gente pede o fim da militarização, a gente não pede o fim da polícia. Nós queremos, sim, uma polícia, mas que não seja atrelada ao Estado, que não venha uma polícia que não venha com poder apenas para atacar e para massacrar com o povo que está na rua se mobilizando. E hoje, mais do que nunca, a gente vê, né, uma polícia militar totalmente que tem um lado. Né? A gente viu lá nas manifestações em São Paulo, quando os antifascistas foram para a rua, quando a manifestante estava claramente com uma arma branca na mão, ameaçando os outros manifestantes das torcidas, a polícia abraçou, né? Abraçou e mandou. E depois viu um outro manifestante negro, né? Um manifestante negro, sem camisa, de calção, de chinela, sem nenhum tipo de arma na mão, foram conter a base de força, paulada. Então é isso que essa força do Estado representa e o que a gente, como negro, também luta aí para que ela seja banida, essa força repressora não somente contra os negros, mas contra toda a população. Né? Os professores vão se manifestar por melhores salários, levam um pau da polícia. Os servidores públicos vão se manifestar por melhores condições do serviço público, levam um pau da polícia. Aí, de repente, vem alguém que vai se manifestar a favor do presidente, porque o presidente ele ganha um abraço e um beijinho e tira a selfie. Né? Então, são duas coisas totalmente interligadas, mas que causam um transtorno muito grande. E, Tite, passa a bola para você, companheiro. Eu, na verdade, aqui estou só ouvindo, né? O Flávio é um camarada aí que tem bastante bagagem, né? É jovem, mas tem bastante bagagem. Não é porque ele está aqui, né? Mas eu acho que a militância aqui em Lages ganhou muito, né? Com a vinda de companheiros como o Flávio, como o Matheus, deram um novo oxigênio, né? Para as lutas aqui. Eu queria que o Flávio falasse um pouco, né? Que ele estuda direito, né? E o curso de direito
é um curso ainda que a branquitude impera, né? É um curso bastante elitizado, né? Eu gostaria de saber do Flávio como estudante de direito, né? Como que ele vê isso, né? Quais são os caminhos, né? Para ter mais negros nas universidades, para que a população universitária seja representada na população brasileira, né? Porque os negros são maioria, mas a ampla maioria nas universidades ainda são pessoas brancas, né? Pessoas de classe média. Então, gostaria que o Flávio falasse um pouco disso, né, dessa falta de espaço para a negritude através da vivência dele como estudante de direito, né, que é um dos cursos mais elitizados que a gente tem, né. O curso de Direito é um curso que é formado, na sua maioria, por pessoas brancas, de classe média, e que o simples fato de você estar lá ocupando o mesmo espaço que essas pessoas, já é um motivo de incômodo. E tu colocar as tuas pautas, tu falar e se expressar contra todo esse movimento racista, do capitalismo selvagem, é uma afronta muito grande. Tu recebe olhares preconceituosos, falas, mas esses fatos fazem a gente entender que a gente está ocupando realmente o espaço que a gente deveria estar ocupando, e que além da gente, outras pessoas deviam estar ocupando esses espaços, ocupando esses espaços para poder estar fazendo uma transformação social, estar dialogando com essas pessoas. Passo para o Josias. Então, gente, explicando mais uma vez, o pessoal que está entrando aí, né, na live, aí, nós tivemos um problema técnico com o companheiro Nogueira, que estaria aqui falando sobre a questão negra, né, o combate ao racismo, os desafios do combate ao racismo. O companheiro Nogueira, ele teve um problema técnico, disse que está chovendo muito em Florianópolis e ele não conseguiu conexão com a internet, e ele tentou entrar pelos dados móveis, não conseguiu, e ia tentar conseguir. Se acaso ele conseguisse entrar ainda, ele ainda entrava na live e a gente ia fazer um bate-papo. Mas, para quem chegou agora, nós estamos aqui com o companheiro Flávio, da JR, fazendo esse bate-papo, está muito bom, muito legal aqui. A gente está fazendo uma análise meia local, por enquanto, sobre o combate ao racismo, né? Como é que é combater o racismo, a gente que é negro, a gente que tem a pele escura, principalmente Flávio, que além de ser negro, ainda é nordestino. O Dan está fazendo um comentário, depois eu leio. Então, o Flávio ele sofre uma discriminação duplicada, né? Pelo racismo e a xenofobia. E aí a gente vai seguindo a nossa conversa aqui. Eu gostaria de agora tocar num tema mais nacional. Cara. Vamos lá, vamos falar agora sobre Fundação Palmares, né? A gente viu aí que nós temos aí a Fundação Palmares, é uma fundação ligada à Secretaria Nacional da Cultura, né? E que nós temos um presidente da Fundação Palmares que ele é negro, né? Mas que ele nega veementemente a sua negritude e também nega veementemente os direitos e finge que os negros no país não são explorados. Para ele, os negros do país vivem na melhor forma possível, né? E também a gente vê aí uma das falas dele falando que, inclusive, quando ele assumiu a Fundação Palmares, ele relatou lá que não eram só negros que eram escravizados, eram os brancos também. Inclusive, ele citou que na África tinha negros que escravizavam brancos, né? Eu gostaria, Flávio, que você aí
que está aí no assunto, na luta contra o racismo, você se sente representado por um cara assim, Flávio? Jamais, nem um pouco representado. E esse realmente é o objetivo do governo, né? Ele tenta, com a nomeação desses traidores das causas, né, capitão do mato, colocar a população negra contra a própria população negra. Tipo, você está fazendo esse discurso, o Josias está fazendo esse discurso, o Flávio está fazendo esse discurso, mas o presidente da Fundação Palmares é negro e está falando que não é bem assim. Isso representa o que pensa o governo federal e o que eles querem que as pessoas pensem. Não me representa nenhum pingo. É um desserviço para a comunidade negra, mas ele é também uma vítima de todo esse sistema. Ele é uma vítima dessa opressão da branquitude sobre a população negra. Justamente, quando tu coloca que ele é uma vítima, realmente, as pessoas foram, assim, na minha concepção, talvez eu possa estar errado, você pode me ajudar, Flávio, mas eu acho assim que as pessoas foram tão achatadas pela cor da sua pele, elas foram tão discriminadas pela cor da sua pele, que chega um exato momento que é mais fácil você negar aquilo, né, e aceitar a branquitude, digamos assim, mesmo você sendo da pele negra, do que você continuar lutando pela causa. E isso ocorre muito, né? A gente vê muito. Tite, passa a bola para você, Tite. Não, vocês falaram aí do presidente da Fundação Palmares, né? Lembrei também do Fernando Holliday, né? Que é vereador lá em São Paulo, né? Do MBL, que também é um caso famoso, né? Ele além de ser negro, ele é homossexual, né? E ele fala aquela coisa, o capital, né? O poder opressor, ele se utiliza de alguns oprimidos para poder se utiliza mesmo, né? Usam essas pessoas para ir contra as pautas, né, dos oprimidos de buscas de direitos, é como diria o Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Essa frase talvez explique, né, o porquê que o presidente da Fundação Palmares, o porquê que o Fernando Holliday age dessa maneira. Agora, é importante ressaltar um fato até cômico, né? O Flávio usou o termo capitão do mato, né? Quando o Ciro Gomes chamou o Fernando Holliday de capitão do mato, o Fernando Holliday entrou com uma ação contra o Ciro Gomes de racismo, acusando o Ciro Gomes de racista. E eu queria ver com o Flávio também, para ele falar um pouquinho, que é essa história de lugar de fala, né? Que o Ciro Gomes, ele é branco, eu sou branco, né? Essa questão de lugar de fala, tipo eu, como uma pessoa branca antirracista, por mais que o presidente da Fundação Palmares reproduza machismo, reproduza racismo, aliás, eu apontar para ele, chamar ele de capitão do mato, por exemplo, eu estaria sendo racista também, teria que ser um negro com lugar de fala, com propriedade, para apontar essa reprodução de machismo. Enfim, são algumas dúvidas, né? A gente sempre procura melhorar, sempre procura melhorar nossas posturas, né? Na sociedade, né? Por cuidado e precaução, eu sendo uma pessoa branca não falaria, sabe? Porque tem sempre o risco de ser mal interpretado, muitas pessoas não conhecem a tua luta e pode até usar disso para dizer que tu está perpetuando o racismo.
Não acho que que tu tá sendo racista em chamar ele de Capitão do Mato, porque ele de fato é um traidor da causa negra, só que por precaução eu não falaria. Eu sendo branco. Igual muitas vezes eu evito falar algumas pautas de mulheres que defendem situações que são constrangedoras até para as próprias mulheres. E gostaria de saber a opinião do Josias sobre isso. Então, eu acho o seguinte, gente, a questão, existe, claro, para mim, a questão da pergunta do Tite, para mim, eu acho que racismo é racismo independentemente de quem pratica ele. O racismo, ele pode ser praticado por pessoas brancas como por pessoas negras. Pode ser praticado por índios como pode ser praticado por chineses. Independentemente da pessoa, racismo é racismo, né? Ele é praticado. Na fala do Ciro Gomes, no contexto que o Ciro Gomes usou a fala, eu não classificaria como um racismo, né? Na fala, porque ele conceitou um termo histórico, e historicamente a gente sabe. Inclusive, eu estava até assistindo aqui em casa agora nessa pandemia, a gente liga a televisão e está passando uma novela de época na televisão. E eu vi ali na televisão ali que é na época do Dom Pedro, e aí o cara que caça os escravos é um negro. É um negro que, inclusive, teve a sua mão decepada pelo seu senhor, né? E ele é um cara que caça. E eu creio, e conhecendo a história de como foi, eu não classificaria o termo Capitão do Mato como racismo. Não, de forma alguma. Não classificaria esse termo como racismo. Ah, ah, eu classificaria, sim, esse termo assim, como um fato histórico que é inegável. Uma coisa que o negro não pode jamais, a minha visão sobre isso, é negar a sua história. Eu acho que nós não podemos jamais negar a nossa história. E negar que houve Capitão do Mato também é um racismo. Né? Também é racismo. Negar que houve negros amando seus senhores, massacrando outros negros, também é racismo. Como eu falei no início, racismo, independentemente da sua cor da pele, está praticando racismo. Só que existe uma grande diferença aí, né? Existe aquele racista, aquele que pratica o racismo porque realmente não gosta, porque acha que a classe, os negros têm que sumir, têm que desaparecer. E existe aquele racista, que foi o que eu falei naquela hora, que de tanto eu sofrer, ele acaba negando a sua cor da sua pele para ver se ameniza um pouco a sua dor, né? Então, esse ato que o Holliday fez com o Ciro de processar o Ciro, eu achei que, na minha forma, na minha visão, não foi um racismo, né? Se ele se sentiu doído com aquilo, é porque a história fez com que ele pensasse, porque ele conhece a história. Se ele processou, inclusive, o Ciro por racismo, é porque ele conhece a história, né? E são pessoas que negam veementemente as lutas e as pautas negras, né? E eu queria falar uma coisa também aqui contigo aqui, uma coisa que me choca muito. Eu não sei se você tem essa visão também, companheiro Flávio, mas uma coisa que me choca muito quando eu vejo algumas pessoas falar sobre racismo é a maneira com que elas falam, que parece assim, as pessoas falam sobre racismo e diz que algumas até dizem que combate o racismo simplesmente pelo fato de ser uma coisa errada, mas não que elas sintam aquilo, né? Não que elas têm que eu já vi muitas pessoas dizendo assim, eu não sou racista, eu sou contra o racismo, eu combato o racismo, mas assim, se você vê a pessoa enganjada naquilo, parece que ela vai só por um modismo, porque às vezes ela tá chocada com alguma coisa.
isso, na tua visão, Flávio, é uma forma de ser um racista enrustido, que nem a gente fala aqui no Sul, ou você acha assim que é porque as pessoas realmente não querem se autoproclamar, dar sua cara a tapa e assim por diante? É muito fácil encontrar pessoas que já foram vítimas de racismo, mas é muito difícil encontrar alguém que se intitula racista. Assim como é difícil encontrar alguém que se intitula machista, alguém que se intitula homofóbico. As pessoas, na maioria das suas vezes, mesmo elas sendo racistas, elas tendem a negar, dizer que não são racistas, para amenizar, para não pagar que é uma pessoa ruim, que está fazendo as coisas contra certos grupos, embora elas reproduzam. Dificilmente você vai ver alguém dizer, olha, eu fui racista ou eu sou racista. Até porque essas pessoas, na maioria das vezes, nem reconhecem o racismo como existente. O racismo na maioria dessas pessoas, tu ir lá bater no negro, tu atirar no negro. Em outras formas de racismo, o racismo velado, as frases de cunho preconceituoso que tu lança contra as pessoas de pele preta, de cabelo crespo, são consideradas frases simples porque elas são repetidas cotidianamente. Isso mesmo. E eu esqueci a pergunta. Não sei se eu respondi, se fui objetivo na pergunta. Foi bem objetivo. Vamos fazer a leitura das perguntas, das intervenções aqui no chat? Vamos ver o que o povo está falando aqui? Ok, então assim, para você que... Eu vou pedir para o Tite dar uma desligada um pouquinho ali no áudio dele. Aí. Para você, então, aí, que está ligando agora aí no canal Na Esquina, que está assistindo a gente nessa live, né, já justificando que houve um problema técnico, um companheiro que estava convidado hoje, um dos companheiros que estava convidado hoje, não pôde entrar na live, né, porque teve problemas técnicos lá, mas estamos aqui num bate-papo muito legal com o Flávio, muito bom o bate-papo. Flávio aí também negro, jovem, militante da Juventude e Revolução, aqui está dando um show aqui para nós. Mas vamos ler aqui as perguntas. Vamos começar aqui pela Mari. A Mari, né? Ô, Mari, um abraço, Mari. Um abraço para você e um beijão. Tem um neguinho aqui na bancada que tá morrendo de saudade de você. Não vou dizer quem é. Tá, mas a Mari diz assim, ó, Bacurau tem uma cena ótima sobre o que o Flávio acabou de falar. O pessoal que veio da Europa no último século tenta se colocar como alemão, italiano, na tentativa de embranquecimento. Mas essa branquitude é só aqui. Lá fora só tem latino-americano. Isso mesmo. E ela complementa lá, somos somente latino-americano. Realmente, né? A galera pegou e disse, eu sou descendente de alemão, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de, sei lá, né? Mas, na realidade, se for ver lá fora, lá, eles dizem assim, não, isso ali é brasileiro, não tem nada a ver com... E você, Flávio, sobre essa fala da Maria? Desculpa, não entendi. É latino, né? Lá fora do Brasil, você vai ser visto como latino e pronto. Todo latino. Vamos para mais uma pergunta. O Dan, feliz em ver o companheiro Flávio na bancada do canal hoje. Uma das lideranças jovens da nossa cidade. Isso mesmo. O Dan fazendo uma fala aí ao Flávio. O Dan que não pôde estar hoje, que é um dos nossos âncoras aqui do canal, né? Mas tá obrigado pelo carinho, Dan. Estamos juntos. Também o Dan, para frisar aqui, o Dan, ele está por trás das câmeras daqui, só jogando as perguntas, tá na parte técnica, né? Um abraço para o Dan, para a Letícia, para o Neto, para as crianças todas aí. O Dan diz assim, nessa pergunta, nessa semana o camarada Marcos Socol comentou em nosso bate-papo no canal Na Esquina
sobre os atos que aconteceram no domingo passado. Ele citou o fato de que o fascismo é muito mais distante para o povo brasileiro do que o racismo, onde mais da metade do povo brasileiro sofre todos os dias. O antirracismo deve ser a grande bandeira da luta popular na atualidade. Isso mesmo. Já fez um resgate aí no nosso programa passado com o Marcos Cocon, em que o Marcos Cocon analisou o que era o fascismo, o antifascismo, e numa dessas análises dele, ele citou isso, claro. Ele citou que o racismo é uma bandeira, o fascismo está muito distante, mais distante do povo brasileiro do que o racismo. O racismo é muito presente, né? É muito presente na nossa realidade. O que tu acha dessa fala do Marcos Cocon? Flávio? Desculpa, cortou o último trechinho da tua fala. Eu peguei assim que o Marcos Cocon colocou na fala dele que o fascismo ele está mais distante que o racismo na vida do brasileiro, né? Você vê isso também? Primeiro é importante a gente definir o que é o racismo e como que ele aconteceu, por que ele acontece especialmente contra a população negra, né? E é um grande problema no nosso país. É a superioridade, né, de uma raça sobre a outra, e vem lá do período colonial, quando as grandes potências europeias, em sua maioria branca, precisavam conquistar o mundo, precisavam conquistar mercado consumidor, precisavam conquistar mão de obra barata. Essas conquistas se davam nos continentes da Ásia, África e na América. Então, como essa população era em sua maioria negra e a Europa, na sua maioria branca, eles criaram o mito que a raça deles era uma raça superior a os africanos, os asiáticos, os americanos, por ser negro, eram inferiores e assim justificariam a escravidão, todo o sistema de opressão e o trabalho braçal para aquelas potências, gerando o capital, fortalecendo aquele sistema capitalismo. Então, o capitalismo ele é pai do racismo, eles caminham lado a lado. A branquitude ela criou o conceito de raça e o racismo para poder justificar o racismo, e ela agride a população negra com racismo e justifica essa agressão. Então, com essa exploração, com essa colonização e a escravidão no Brasil, que durou, que foi uma das mais longas do mundo, e foi um dos últimos a abolir, e a gente foi colocado à margem da sociedade, a gente foi... as pessoas brancas, proprietários de terras, quando foi abolida a escravidão por pressão internacional, por mercado consumidor, foram indenizadas. A gente foi colocado à margem mais uma vez. Não teve nenhum tipo de política reparadora pela população preta. E o racismo continuou sendo algo muito forte no nosso país. Por isso que ele está bem mais próximo de nós do que o fascismo, porque é uma realidade que o povo preto vive a cada dia. Somos a minoria nos ambientes de poder, somos a minoria nos ambientes acadêmicos, somos a maioria nas penitenciárias e nos trabalhos braçais. Obrigado, Flávio. Vamos para outra pergunta. Vamos ver. A Mari, ela pergunta o seguinte, Flávio. Flávio Josias, como vocês enxergam o debate entre racismo e capitalismo na esquerda mais tradicional? Vocês acham que há hierarquias
nessas lutas ou elas podem ser complementadas? Lá, Flávio. Tem alguma outra pergunta para jogar aqui? Eu acho que não temos mais perguntas. Eu acredito que elas são complementares. Porque foi com a propriedade privada e o homem defendendo essa propriedade e justificando essas agressões contra a população preta que o racismo se aprofundou, todo o sistema e estrutura racista foi ganhando força com a expansão desse capitalismo, né, desse colonialismo, foi ganhando corpo o racismo estrutural, porque eles precisavam justificar essa mão de obra escrava, essa mão de obra barata, essa divisão internacional do trabalho pela cor das pessoas. Então, eu acredito que o capitalismo e o racismo são pautas complementares. Sobre a pergunta da Mari ali, eu acho o seguinte, Josias. A nossa esquerda tradicional, Mari, para responder a tua pergunta, ela vai se moldando, né? Ela sempre está se moldando. Se você pegar as pautas de luta de esquerda dos anos 90, ali, início dos anos 90, anos 80, tu vai ver que as pautas identitárias, tipo as pautas de gênero, a pauta de aborto, elas não faziam parte, elas estavam dentro da luta, mas elas não tinham tanta visibilidade, né? Era uma esquerda, como tu diz, uma esquerda mais tradicional, mas inclusive até era uma esquerda muito mais machista. Eu hoje, eu analisando a esquerda, principalmente no meio em que eu atuo, que eu sou sindicalista, a gente vê que o sindicalismo é muito machista, mas nos anos 90 era muito mais, na década de 90, eram muito mais, mulheres não ocupavam cargos em direções de sindicato, negros eram mais difíceis. O negro sempre foi olhado, sempre foi visto como a mão de obra, né? O cara que tem que ir para a luta, tem que trabalhar, e a mulher sempre foi olhada com a sua pauta, que ela tem que cuidar da casa, cuidar do marido, e isso tinha muito na esquerda tradicional, inclusive até os debates, a questão de gênero. Passando de 2000 para cá, nós vimos que isso mudou, principalmente de 2002 para cá, quando nós experimentamos o primeiro governo popular, né? Digamos, não foi o exemplo, teve muitas coisas, mas foi aonde que as pautas começaram a avançar, e começou a surgir as verdadeiras pautas identitárias ali, que a gente começou a discutir essas pautas, e foi onde mais o racismo foi combatido. Então, assim, ó, eu vejo que hoje, a esquerda, hoje, não existe mais aquela esquerda tradicional. Voltar naquele tempo de uma esquerda com um plano de luta apenas focado naquilo, não tem. Hoje a esquerda, que se diz esquerda, tem que focar no quê? No povo, tem que focar no popular, no que é pauta do povo, no que vem do povo. E hoje eu acho que todas as pautas cabem nas lutas, a luta é muito ampliada, nós temos que lutar contra a xenofobia, contra a homofobia, contra o racismo, contra o fascismo, nós temos que comprar toda essa luta. Se a gente vai vencer, eu não sei, mas eu só sei dizer, morro lutando, mas não desisto nunca. Vamos ter sempre fazer essas lutas. E o Tite? Eu só escuto, na verdade. Foi alguns bate-papos, né? Eu, nesse projeto do Na Esquina, tá sendo muito bom para mim, porque toda live é uma aula, e eu sempre faço questão de repetir isso todas as lives, e aqui tá sendo uma aula também, né? O nosso camarada, o Flávio, aí, tem bastante bagagem, tem bastante vivência, né? E vai ter muito mais. Claro, o tema hoje é sobre o racismo,
que é um tema que sempre está em pauta, ainda mais nas manifestações. Mas aproveitar o gancho que a Mari falou de esquerda tradicional, também falar agora, enquanto jovem, talvez o Flávio concorde comigo, que nós, jovens, sofremos o identitarismo, né? O identitarismo não, o etarismo dentro da própria militância, né? Às vezes não valorizam os camaradas jovens, os militantes jovens, né? A gente vê muita gente falando, não, porque eu tenho 40 anos de militância, né? Porque eu apertei na mão do Che Guevara, você é só, né? A gente sabe disso, então é muito legal ver o Flávio, que o Flávio é jovem, o Flávio ainda vai travar muitas lutas e mesmo assim ele já tem uma bagagem muito grande, né? Eu acho que vocês já um pouco me complementaram nas suas falas anteriores, mas eu queria que vocês focassem especificamente nisso, porque é uma coisa que sempre falam. A gente vê, por exemplo, o Danilo Gentili. Ah, mas eu também sofro racismo por ser branco, porque me chamam de palmito. Ah, eu sofro racismo, me chamam de o tal do racismo reverso, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, né? Porque não é porque um branco é chamado de polaco, é chamado de palmito, que, enfim, isso é racismo, né? Mas eu queria ouvir de vocês, né? Eu queria que vocês, enquanto negros, né, falassem sobre o racismo reverso. Flávio? Primeiro que é um mito. O racismo, ele vai muito além de ofensa. Pessoas brancas podem sim ser ofendidas pela sua cor, mas pessoas brancas não vão ser escravizadas por séculos. Até o momento não foram, e eu não vejo previsão que elas sejam. Elas não são o principal alvo da polícia. Elas não têm essa preocupação. Será que eu vou ser confundido com bandido? Será que eu vou ser confundido com assaltante? Vão me seguir na loja quando eu entrar para vigiar se eu não estou roubando? Vão duvidar da minha capacidade de ter feito esse texto, de estar ocupando esse espaço? É essa a questão. Que pessoas brancas não sofrem racismo. O racismo reverso é um mito para tentar equiparar as duas situações que são totalmente diferentes e tentar até mesmo justificar. Tu é preto, tu sofre racismo, mas me chamaram de palmito, me chamaram disso, me chamaram daquilo. Você não sofre as mesmas opressões. O racismo ele é algo estrutural. Ele afeta você no âmbito econômico, no âmbito político e no âmbito cultural. Ok. Eu concordo expressamente com o que o Flávio disse, né? E assim, e só frisando que há um contexto histórico. Assim, eu acho sim injustiça e acho sim que a pessoa que se sente ofendido quando se chama ela de um palmito, alemão batata, que a gente vê, né? Alemão batata, a pessoa se sente ofendida, beleza. Mas por que isso não é racismo? É justamente o fato histórico que o Flávio citou aí. Se nós pegarmos a história, a gente vai ver que por centenas de anos o negro foi escravizado, o negro sofreu pela cor da pele e até hoje sofre. O Flávio citou uma coisa antes aí que me fez refletir, foi o seguinte, quando... vamos passar um exemplo. Nos Estados Unidos, quando a escravatura negra nos Estados Unidos foi abolida, cada negro recebeu um pedaço de terra, né? E recebeu também um direito à escola e tal. E no Brasil, não. E uma mula também.
no Brasil, um pedaço de terra e uma mula. Acabou o racismo, não, desculpa. No Brasil acabou a escravidão. O que o negro recebeu? O negro recebeu uma bolsa vazia, dizendo assim, ó, ou você trabalha na minha terra pela comida, ou você vai morrer de fome, né? Nós nunca tivemos políticas voltadas para a classe negra como nós tivemos, como de 2002 para cá a gente avançou nas pautas. Nunca a classe negra, os negros conseguiram avançar tanto como de 2002 para cá. E quando os negros vão para a rua, colocam o seu carro na rua para dizer, o seu pé na rua, sua mão negra na rua, para dizer fora Bolsonaro, nós não estamos dizendo simplesmente só o fora Bolsonaro, mas a gente está dizendo fora tudo aquilo que ele representa, né? Que é justamente tudo isso. Representa o quê? Que é o racismo institucional, o racismo cultural, o racismo nazista, tudo aquilo que é ruim, ele representa. E já que eu falei aqui no governo Bolsonaro, tem muitas pessoas aí que dizem que vocês falam do governo Bolsonaro, mas ele tem um negão do lado dele lá, o Bolsonaro aparece abraçando gay, abraçando homossexual, LGBT, né? Então assim, o que acontece? Acontece que é um governo que tenta se transvestir de popular para conseguir massacrar a classe trabalhadora. A gente viu que todas as medidas até agora desse governo foi para massacrar a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora desse país massivamente é negra, pobre, que mora em periferia. E é essa classe trabalhadora que eles querem massacrar. É essa classe trabalhadora que eles querem explorar. Eles estão tirando os direitos da classe trabalhadora, estão colocando reformas trabalhistas, reforma previdenciária, para que o negro pobre, trabalhador da periferia, morra sem ter um único direito, nem de se aposentar, né? Isso é uma forma de racismo também. É uma forma de racismo. Mas o branco também. O branco também vai sofrer a mesma coisa. Mas só que, massivamente, a classe trabalhadora nesse país, eu falo porque eu trabalho em sindicato, sou sindicalista, mais de 60% da classe trabalhadora que move esse país é negra, tem a pele preta, né? E então é justamente essa classe que vai sofrer mais. Vamos colocar as perguntas ali no ar ali. Todos aí da bancada estiveram nos atos de domingo. Como vocês avaliam atos de domingo passado? É uma retomada das ruas? O Brasil segue o caminho de países onde as ruas estão sendo retomadas e a pressão popular seja o caminho para a mudança? Bora para a luta para o dia 13 agora? Vamos lá, Flávio. O que tu acha? Foi uma retomada das ruas? Esses atos do domingo passado foi um gás para a classe, para os pretos e para toda a classe trabalhadora vir para a rua? Como tu avalia esse ato? Pergunta do nosso camarada Dan. A pergunta foi para mim, para o Tite, deu uma cortada no final. É para nós da bancada, aí eu passei para ti. Eu avalio que, com esse desgoverno do presidente Bolsonaro, juntamente com a grave crise que o nosso país enfrenta, tanto nosso país como o mundo inteiro, chega um ponto que a população não vai mais suportar, aguentar ficar em casa. Essas revoltas elas vão vir, e as revoltas populares se intensificam em períodos de crise. Nós estamos iniciando um período de crise que vai se agravar muito mais e as revoltas vão começar a acontecer. O que a gente tem que tomar cuidado é a que ponto essas revoltas vão chegar e o que o Estado vai fazer, como o Estado vai agir, a elite dominante do país vai agir para conter essas revoltas.
a elite dominante não só do país, mas a elite dominante do mundo inteiro, porque essas revoltas acredito que vão ser um fenômeno global. Pois é, acho que é para mim agora. Eu me sinto contemplado pelo Flávio. É uma crise, né, que vale a pena ressaltar. Não é uma crise do coronavírus, né? Na verdade, o coronavírus ele já veio, ele antecipou, na verdade, uma crise que já existia. Ele intensificou uma crise que já existia, que é uma crise do próprio capital, né? A gente vê, desde o ano passado, levantes populares acontecendo em vários países do mundo, né? A gente viu na Argélia, a gente viu na França, né, com os coletes amarelos, a gente viu aqui do lado, aqui no Chile, né, um levante popular massivo. E agora a gente vê um movimento que começa no coração do capitalismo, porque o racismo ele é diretamente ligado ao avanço do capitalismo. E imaginem esse casamento nos Estados Unidos, né? Que historicamente sempre foi assim. E agora a gente vê essa revolta, essa insurgência popular através da luta antirracista, mostrando as fraturas do capitalismo no coração do capitalismo. E a gente tem um governo aqui no Brasil que é um governo vassalo, servo dos Estados Unidos. A gente vê o filho do presidente andando com um bonezinho escrito Trump 2020. É um governo subserviente, eles são cachorrinhos dos Estados Unidos. Eles são tão servos dos Estados Unidos que às vezes fazem parte do povo brasileiro sentir falta do FHC, que era até então o presidente mais servo dos Estados Unidos que a gente teve. E eles conseguem ser pior que o FHC. Então, eu acho que a luta vai se intensificar aqui sim, porque aqui está como em boa parte do mundo, mas aqui mais ainda, porque aqui a gente tem um Trump dos trópicos, né? A gente tem um Trump tropical aqui que nos preside. O Trump já é caricato, agora imagina uma caricatura mal feita e mal reproduzida e mal acabada do Trump é o Bolsonaro, né? Então, eu acredito que vai ter luta dia 13, dia 14, dia 15, dia 16, enquanto não sair gente derrubando estátua de Bandeirante, de Princesa Isabel e de um monte de gente aqui no Brasil, de Getúlio Vargas, que foi um cara que flertou com o fascismo, é a minha provocação aqui, a gente vai continuar lutando. Enquanto não for corrigido 400 anos de escravidão desse país, a luta vai continuar, o campo está aberto. É isso aí. Eu tenho minha avaliação também com a minha dos companheiros aí. Eu só acho uma coisa que eu gostaria de alertar aqui os camaradas, companheiros que estão aí na escuta, que estão assistindo essa live, que é sobre esse tal movimento, que eu tenho uma crítica muito grande com esse tal movimento dos 70%, ou somos todos juntos e tal. Por quê? Porque, para mim, são movimentos que se apoderam da necessidade do povo, se apoderam da fome de justiça do povo para se valer dessa sede de justiça para chegar a um poder. A gente vê hoje, nós temos esse governo Bolsonaro, que nós temos aí hoje, vimos o impeachment de uma presidente sem nenhum crime, né? Vimos um ex-presidente ser colocado na cadeia sem nenhum crime, né? Inventaram crimes e não apresentaram provas nenhumas, tanto pro ex-presidente Lula
quanto para a ex-presidente Dilma, justamente de movimentos criados com esse intuito de não aceitar a bandeira e a luta e a luta dos trabalhadores. Então eu chamo a atenção muito para isso. Porque você está achando, você acha que nós não temos que dialogar com eles? Não é. A questão não é essa. A questão é que assim, se nós estamos lutando contra o fascismo, se nós estamos lutando contra o racismo, nós temos bandeira, nós temos lado, nós temos pauta, né? E deixar as nossas pautas na rua para agradar um determinado, fora da rua, melhor dizendo, para agradar um determinado grupo, vai acontecer o mesmo erro que aconteceu de 2013, que se virou hoje esse governo Bolsonaro fascista, um governo que não é fascista, nós já fizemos análise, ele só não é fascista ainda porque ele não conseguiu dominar a massa, né? Ele não conseguiu um apoio popular para isso. Mas a partir do momento que ele consiga um apoio popular, ele se torna um governo fascista aplicando as políticas fascistas, né? Então, para nós não cairmos nesse erro, e lá em 2022, né? Lá em 2022, a gente não esteja aí vendo, quem sabe, um Luciano Huck velho da vida assumindo o poder, vendo um Dória assumindo o poder. Nós hoje precisamos colocar na rua os direitos da classe trabalhadora. Um exemplo, Titi, Flávio, e para quem tá ouvindo, uma coisa que eu não vi, nós estamos em meio a uma pandemia, e eu não vi nas manifestações o pedido da revogação da emenda constitucional 95, aquela que congelou a receita, né, da saúde, congelou os investimentos na saúde, na educação por 30 anos, né? Nós não vemos pauta assim. Eu acho que nós precisamos tomar as ruas, sim, a gente precisa fazer acordar. Esse movimento de domingo passado foi muito importante para dar aquele up. Eu creio que dia 13 a gente vai chamar as pessoas para a rua, as pessoas vão vir para a rua e já vão vir com sede de lutar, porque viram que os camaradas, que os companheiros estiveram na rua no domingo passado e agora vão vir com mais luta para lutar. Só que a gente não pode deixar de levar as nossas bandeiras. Nós não podemos deixar de lutar por aquilo que nós acreditamos, para que nós não caia no erro de 2013 e fazer Aí o Tite fez uma análise uma vez, né? Mas 2013 surgiu a mídia ninja, não pode esquecer. Não, surgiu a mídia ninja. Mas até que ponto a mídia ninja conseguiu cooptar o movimento, né? A mídia ninja hoje é muito importante, mas não conseguiu cooptar o movimento. Quem cooptou o movimento foi a MBL, Vem Pra Rua, foi esses movimentos que deram poder para Bolsonaro. E é isso que a gente precisa atacar. É esses movimentos que a gente precisa, que não representa a classe trabalhadora, representa o projeto neoliberal. É isso que a gente tem que frisar. Esses movimentos representam o projeto neoliberal de Estado mínimo para o povo, Estado máximo para as empresas, Estado máximo para os amigos do rei. E são esses projetos que a gente precisa. Então, dia 13, nós temos que sair nas ruas, sim. Saímos na rua, fazemos barulho, mas levando a nossa pauta. E não se calando para aqueles que dizem assim, não vou se tiver uma bandeira vermelha, não vou se tiver uma bandeira do PT, do PSOL, se tiver uma bandeira do PDT, eu não vou. Não. Se você não vai, beleza, nós vamos e vamos colocar a nossa cara na rua e mostrar por que nós estamos lutando. Nós estamos lutando contra o fascismo, contra o racismo, e fascismo e racismo se combate na rua, através das nossas políticas. Eu acho que falei demais. Perfeita colocação, Josias. Então, gente, a gente já está aí com 1h13, passando para 1h15 de programa. Então, já vamos encaminhar as considerações finais, Titi? Podemos fazer? Então, assim, eu vou abrir agora aqui para vocês fazerem suas considerações finais. Vamos começar, aquela hora eu já comecei pelo Tite, então agora vamos começar pelo Flávio, depois do Tite, e depois nós já damos os avisos paroquiais. Mas antes de nós encerrarmos esse programa, eu gostaria de chamar você que está ouvindo nós, você Flávio, você Tite, você que está assistindo agora essa live, a participar na próxima terça-feira. Próxima terça-feira nós estaremos aqui com uma live especial nessa pandemia. A gente vai estar com uma live totalmente diferente. Vai ter muita política, muita opinião, mas o que vai ter nessa live também é muita música para você. Coloca aí, Dan, se for possível,
o banner no ar. Nós, na próxima terça-feira, estaremos fazendo um sarau aqui, né? Um sarau, temos convidados aqui que vão vir tocar seus instrumentos, cantar para a gente e fazer uma live muito gostosa e muito divertida para você. Então, você que está ouvindo nós aí, na próxima terça-feira, sarau aqui na esquina. Não perca. Tite, dá teu recado final. Agradecer, né, ao Flávio por essa aula, né, que a gente teve. A gente nem vê o tempo passar. Foi muito bom, né, essa conversa que a gente fez. O Flávio, né, já tinha sido escalado para participar desse bate-papo com a gente. Uma pena que o Nogueira não pôde participar junto, mas a gente conseguiu fazer uma excelente live. O Flávio também é um camarada da luta antirracista, é um camarada que pode ser que no futuro, assim como Nogueira, também seja secretário nacional de políticas públicas por igualdade racial. Por que não? Né? É um camarada da luta, é um camarada... Só um espacinho. Para isso, nós temos que lutar para a secretaria voltar. Porque assim que assumiu o poder, a primeira secretaria foi a de igualdade racial. Talvez, então, uma secretaria que seja retomada com essas lutas, com esse levante antirracista, e o Flávio pode muito bem assumir essa secretaria no futuro. Por que não, né? A gente está diante da história, a história está sendo escrita. Nós estamos escrevendo a história, né? Então, fico muito feliz com essa live, dou o meu abraço, mais uma para conta, e deixo aqui o convite para terça-feira, né? A gente vai fazer uma live diferente, claro que vai ter muito bate-papo sobre política, mas vai ser uma live cultural, né? Um sarau, aí tá o banner, vamos ter 3 convidados, 3 artistas de altíssimo nível, né? O camarada Dirceu Dresch, que é sindicalista, é agricultor familiar, foi deputado estadual aqui, um excelente deputado estadual, companheiro de luta, a companheira Liege, a Lila, né? Também camponesa, mestranda e também aí do movimento cultural, artista popular, está sempre presente nas lutas, né, com o seu violão, com as suas músicas de luta, animando o povo. E o camarada Misael, né, que é o Dirceu, é lá de Pinhalzinho, né, lá da região de Chapecó, a Lila também de Chapecó, e o Misael daqui, né, daqui de Lages também vai estar junto com a gente nessa live cultural aí no sarau na esquina, que eu tenho certeza que vai ser bem legal. Então é isso, a história está sendo escrita. Me despeço do Flávio, do Josias e do pessoal que está assistindo. Flávio? Quero agradecer o convite para estar participando dessa live. Um agradecimento especial pro Tite, pro Dan e pro Josias. Foi um prazer estar aprendendo com vocês, estar compartilhando conhecimento. Também aprendi muito nessa live, assim como sempre muito com vocês, nos nossos movimentos. Quero agradecer o pessoal que está assistindo a live e quero complementar a fala do Josias sobre qual que deve ser as nossas pautas, quais as pautas que a gente deve levar, não devemos esquecer de levar para a rua. Ele citou, né, a EC 95, é importante a gente levar a pauta da taxação das grandes fortunas, uma reforma tributária, porque sabemos que a reforma, que o sistema tributário brasileiro, ele foi formulado para que a população pobre, além de bancar o Estado com a força de trabalho, banca o Estado com a sua tributação, porque ela acontece principalmente sobre o consumo, enquanto as grandes fortunas não são taxadas, a elite brasileira continua cada vez mais rica, e agora, nesse momento,
de grave crise que a gente está entrando. É importante que essas pessoas paguem a crise. É importante que essas pessoas tenham suas fortunas taxadas para que a população trabalhadora, a população negra, as mulheres e as minorias não sejam mais uma vez penalizados com essas medidas. Agradeço a todos por essa participação. Boa noite ao Tite, boa noite, Josias, e a todos que estiverem assistindo. Ok, obrigado, Flávio, mais uma vez, nosso muito obrigado aí, Flávio, pela tua disponibilidade de estar conosco aqui, né, aqui no canal da Esquina, fazendo esse debate muito bom, debater sobre assuntos assim, que esclarece o povo e nos esclarece também, a gente acaba aprendendo muito nesses debates, assim, e é muito importante. Então, eu gostaria de agradecer também a todo mundo aí que participou das lives, né, o pessoal que esteve ligado aí, e dizer para você, não perda a próxima live de terça-feira, né? Hoje nós falamos sobre racismo, e terça-feira é um sarau aqui, especialmente para você que está assistindo a gente aí. Próxima terça-feira, com o Dirceu Dresch, como o Tite já falou ali, o nosso companheiro Dirceu Dresch, que já foi deputado estadual, toca uma gaita e canta muito bem, vai estar aí tocando gaita e cantando, fazendo uma análise de conjuntura para nós. Vai estar também a companheira Liege, né? Aí tocando seu violão e cantando, brilhantando, né? Essa próxima live de terça-feira. E o nosso companheiro aqui da terra, o nosso camarada, um grande amigo, que nós gostamos muito dele, que sempre está interagindo conosco aqui no canal da Esquina, que é artista, professor Misael, né? Estará aí fazendo essa live na próxima terça-feira. Uma live muito gostosa, uma live musical para você aí, tá certo? E não esqueça também, compartilhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal e se inscreva no nosso canal no YouTube. Todas os nossos bate-papos aqui na Esquina estão lá no canal nosso canal no YouTube. Se inscreve lá, aciona o sininho que você sempre vai receber as notificações das nossas lives e saber quando elas vão acontecer, beleza? Um abraço, gente, e não esquece, se você for sair de casa, se você não puder ficar em casa, se cuida, máscara e álcool em gel, tá bom? E vamos vencer o racismo, o fascismo e o coronavírus juntos. Um abraço, gente, até mais. Abraço, pessoal.